Boa noite, queridos irmãos. Sejam bem-vindos todos mais uma vez neste encontro na nossa casa de oração. Neste primeiro momento, então, nós convidamos a todos para juntos fecharmos os olhos suavemente, facilitando assim a mentalização, a harmonia, para ouvirmos hoje, na palavra da nossa querida irmã Patrícia, o tema analisar. Mais uma vez, que possamos todos aproveitar ao máximo e com certeza sairmos daqui muito melhores do que quando aqui chegamos. Que as luzes amparem e continuem sempre conosco mais uma vez. Que assim seja. Sejam todos bem-vindos, irmãos. A palestra de hoje, o tema analisar. Mas analisar o quê? O que vamos analisar? Na verdade, esse tema foi tirado do livro Encontro Marcado, escrito por Chico Xavier, que é uma psicografia do Espírito Emmanuel. Nesse tema, ele faz uma análise, digamos assim mesmo, para analisarmos como que nós nos deparamos, nós nos comportamos perante quando a gente fica sabendo de uma notícia triste, ou quando estamos passando por momentos difíceis, ou quando alguém que está passando por um momento difícil, um momento de atribulação, ou de doença, ou algo que está lhe deixando muito infeliz, como que a gente faz? Tem uma questão bem importante aqui. Quem de nós não passa por momentos difíceis? Estamos no planeta Terra, estamos encarnados, estamos materializados, estamos sujeitos a todas as paixões, a todos os erros, os vícios. Mas nós estamos aqui para aprender. Juntos, sempre. Não nos isolamos, nos juntamos. E quando alguém vem nos procurar, escutamos. Não vamos julgar, não vamos falar palavras ou causar mais peso e angústia àquela pessoa. É como se fizéssemos uma comparação, como se estivesse pegando fogo, chamasse o bombeiro, em vez de o bombeiro jogar água, vai jogar lá mais gasolina. Óbvio que vai pegar mais fogo. Então, quando a gente escutar alguém, que escutamos de coração, sem fazer juízo daquilo que estamos escutando. E de qualquer forma, sempre vamos orar e pedir para que a gente tenha naquele momento uma palavra amiga, uma palavra-chave. Que sejamos otimistas e não pessimistas. Que sejamos amigos, seja de quem for que vier pedir ajuda. Porque essa faz parte do bem. Nós sempre estamos na dualidade do bem e do mal. Ah, mas eu não faço mal para ninguém. Mas você faz o bem? Sim. Porque no livro dos Espíritos, na pergunta 629, Allan Kardec pergunta para os espíritos: que definição se pode dar da moral? Mas está no item bem e mal. E os espíritos explicam: a moral é a regra que se conduzir o bem, quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. Ela se funda sobre a observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista para o bem de todos, porque então ele observa a lei de Deus. Se faz para o bem de todos. Quando buscamos ajudar mais pessoas, fazer o bem do coletivo, não só o nosso bem, nós estamos praticando o bem. O bem é aquilo que tudo segue a moral de Cristo, tudo aquilo que não vai de encontro às leis da moral. Enquanto que
aquilo que eu fizer diferente disso é o mal. Mas basta eu só fazer o bem? Não. Assim, desculpa, não fazer o mal? Não. Tem que fazer o bem. Aí tem lá também no mesmo, e não no mesmo capítulo, claro, na pergunta 465, que Allan Kardec faz aos espíritos, que fala bem sobre isso. Que diz o seguinte: com que objetivo os espíritos imperfeitos nos compelem ao mal? Porque a gente pensa, mas eu estou fazendo mal porque eu estou sendo compelido por um espírito mal. Não. Nós estamos sempre sob várias influências. Mas se eu penso coisas boas, se eu penso positivo, se eu vejo alguém que está precisando de ajuda, eu vou lá, me coloco à disposição, eu estou sendo amparada pelos mentores espirituais de luz. Agora, se eu pensar, que mais aqui? Se rale, eu não quero saber. Eu não vou ajudar. Eu tenho já meus problemas. Então, óbvio que vai vir influências do mal, e de repente eu vou fazer o mal, sim. Mas eu tenho esse mérito do mal. Não o espírito está me influenciando porque eu deixei ele influenciar. Mas a questão toda é, o que eu posso fazer para melhorar? Quando estamos passando por um momento difícil, o que a gente tem que buscar sempre é algo bom naquela situação. Porque tem algo bom. A gente sempre procura se fixar só naquela parte ruim. E quanto mais a gente se fixa naquele problema, pior ele fica. Isso na questão de saúde, quando está doente, isso na questão de falta de dinheiro, isso na questão de falta de amizade, falta de amor, falta de alguma coisa. Aí a gente se fixa na falta. Mas e se a gente começar a observar que, bom, está faltando isso, mas eu tenho isso. Vamos verificar que a gente tem muito. E aí a gente tira o foco daquela coisa ruim, tira o foco daquele peso. E assim consegue melhorar, inclusive, aquilo que está pesando. Sim, amados irmãos, a gente consegue sair. E lembre-se, sempre depois de uma tormenta vem a bonança. Isso é certo, sempre que vocês observam até no clima, até no universo. Depois de uma tempestade forte, de ventos, de chuva, abre-se sol, abre-se o céu azul. E assim é com a nossa vida. Então não vamos nos desesperar, não vamos nos apegar àquele momento difícil, vamos nos apegar a Deus. As coisas boas que nós temos, a família, o amor, a fé, que isso a gente consegue passar por aquela tormenta. Então, analisar é analisar as coisas boas que temos e as chances que temos de aprender com isso. Mas eu estou passando por isso, o que eu vou aprender? O que eu posso tirar disso de proveito, de aprendizado, de evolução? Ou talvez estou passando por isso porque lá atrás eu tive uma atitude que me fez chegar a este momento. Opa, na próxima eu não vou ter a mesma atitude. Todo e qualquer momento nós temos a chance de escolher. Esse é o nosso livre-arbítrio. Desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente deita. A gente escolhe levantar ou a gente escolhe continuar deitado. A gente escolhe trabalhar ou a gente escolhe ficar em casa. A gente escolhe ir para o colégio, para a escola, ou a gente escolhe gazear a aula. Mas tudo vai ter consequências. Então, que não focamos nas coisas ruins. E quando alguém vier conversar, dizer, estou agoniado, perdi um ente querido, estou sofrendo, escute. Porque é tão raro hoje em dia as pessoas parar para escutar. E isso que você estará fazendo, escutando, doando o seu tempo, o seu ouvido, você já está fazendo bem. E, gente, fazer o mal também não é só ir lá fazer algo mal. É deixar de fazer o bem que você poderia ter feito. Isso é grave. Por quê? Porque eu poderia ter ouvido, poderia ter ajudado, mas eu deixei de fazer. Mas eu não fiz o mal. Fez. Porque deixou de ajudar no momento que você teve ajuda. Tem também uma mensagem no livro dos Espíritos, das questões, que Allan Kardec pergunta para os espíritos, né, quanto bem a pessoa pode fazer. E eles respondem, tanto quanto as suas forças
puderem, forem necessárias. Então, e o bem, gente, não é só fazer caridade, não é só ajudar com alguma coisa, com doação. É sim estender a mão, é sorrir. Às vezes até num ambiente de trabalho aquela pessoa já chega sisuda, triste, não dá bom dia. Ela diz, bom dia, você está bem? Quer alguma coisa? Quer uma água, um café? Dá um sorriso. Ah, eu não estou bem, me deixa tranquilo. Não, tudo certo, mas quando quiser, estou aqui. Isso a todo momento, porque nós estamos rodeados de pessoas que vêm também para nos ajudar, que vêm também para nos ensinar. Nós não estamos aleatoriamente num círculo de amizade, de família, de trabalho, que a gente está lá por alguma coisa. A gente está naquele círculo para aprender algo e para ensinar também. Então, que façamos a nossa parte. E que possamos nós ter sempre o discernimento de ouvir e o discernimento de, na hora de não falar nada, de não julgar. E que se for para falar, que diga, opa, tem uma coisa boa aqui. Tu tá vendo? Ó, você pode resolver aqui. Você pode. Eu posso te ajudar. Isso aqui está acontecendo, mas olha, vai melhorar. Vai ter luz. Vai ter amor. Isso vai passar. E passa. Tudo na vida passa. Uma vez, Chico Xavier estava se queixando, porque ele estava, não é se queixando, do jeitinho dele, ele estava falando que ele estava com muitos problemas ali de saúde, já estava velhinho e tal, o corpo físico dele já estava pesando. E aí ele comentou com a Joana de Ângeles, né, com a mentora dele. E aí ela só respondeu, isso também passa. Aí ele pensou, vai passar. E ele não se fixou naquele momento só da dor. Ele disse, não, vou me fixar em outra coisa. Se vocês observarem, quando a gente está passando por um momento difícil e a gente muda um pouco o foco, tenta ajudar alguém ou tenta fazer algo diferente, parece que aquilo diminui de peso. E diminui. Quando tem as tragédias, quando tem as grandes calamidades, as pessoas que às vezes, aquelas que também perderam tudo, mas elas dão um jeito de, mesmo que elas perderam tudo, elas ir lá e ajudar o outro. E tira o foco delas naquele momento de lamentação, de ficar dizendo porque eu perdi, porque minha casa lagou, porque eu perdi minha geladeira, meu fogão, perdi minhas coisas. Ela diz, mas eu perdi, mas eu vou ajudar meu vizinho que também perdeu. E aí tira o foco e aquela união, aquele amor transcende. Quantas coisas no nosso dia a dia a gente fica lamentando e muitas vezes é pouca coisa. Tem uma frase nesse livro, nesse capítulo analisado do livro Encontro Marcado, de Chico Xavier, que eu achei muito interessante, que diz o seguinte: pessimismo e azedume transformam pequeninos contratempos da vida em desastres grandes do coração. Pessimismo e azedume. Porque às vezes também não é só tem pessoas azedas, às vezes tem pessoas pessimistas, mas tem pessoas azedas, que vêm com aquela coisa pesada. E parece que aí carrega mais ainda o peso da dor. Então sejamos leves. Ah, não é fácil. Não, não é. Ninguém diz que é. Mas não é impossível. Todos nós nos foi dado a oportunidade da reencarnação e todos nós temos amparo sempre, amados irmãos. Todos vocês têm seus mentores espirituais sempre ali prontos para ajudá-los. Basta emitir luz, basta emitir pensamento positivo, basta vibrar no bem, basta orar, basta crer em Deus, agradecer. Desde o momento que você acorda até o momento que você deita, obrigado, Senhor, por mais um dia. Vamos lá, eu vou aprender, vou batalhar, vou melhorar. E melhora. Se a gente olhar para trás, quantas coisas a gente já passou de coisas difíceis, que na época, quando a gente passou, chegava um momento que você dizia, não, não vou sobreviver, não vou passar por isso. Não, não. E passou. E aí depois você olha e diz, nossa, eu passei por aquela situação, por aquele momento difícil, na família, na saúde. Nossa, eu passei por aquele momento difícil no trabalho, ou de financeiro, mas eu sobrevivi. E a gente se sente até mais forte. É que nem o pinheiro. Você sabe que o pinheiro, quando ele leva
ele tem as raízes bem fortes, muito, e muito grandes e muito fundas, muito fundas. É justamente porque ele vem muito vento nos pinheiros e geralmente o raio cai nos pinheiros. E ele fica firme, ele fica forte. Cada vez mais em tormentas, mais forte ele fica. Sejamos assim, mais fortes cada vez que vem uma tormenta, porque a gente sabe que vai passar. E a gente sabe que tem a proteção divina, e a gente sabe que a gente tem o nosso mentor ali do nosso lado, e que a gente está aqui para aprender, para melhorar, para viver essa vida da melhor forma possível. Vamos errar? Vamos. Mas vamos acertar. E que esses acertos sejam cada vez mais. Porque nós estamos aqui com amor no coração. E todos vocês que estão aqui já mostram que já estão a caminho de melhorar, do bem. E sejamos felizes com isso. E que possamos sempre ouvir os nossos amados amigos e irmãos quando precisarem de ajuda. Vamos escutar, vamos analisar e fazer com que a análise, que eles analisem, de forma a entender que isso vai passar, que vai melhorar e achar o foco do bem, achar o foco que tire aquela nuvem negra e veja o céu azul, o sol brilhando, que é para todos. Essa era a mensagem que eu tinha para passar, nós, né, o livro, para passar para vós, para todos aqui presentes. E quando puderem, leiam o livro dos Espíritos, nessas páginas que acabei de citá-las. Aliás, se puder ler toda, melhor, mas algumas coisas que falam bem interessante. Os Espíritos já esclareciam muito Allan Kardec para nos esclarecer sempre. Vamos encerrar agora, então, a palestra, passar a oração para depois, então, a todos passarem para, quem quiser, o passo que vai ter ali na outra salinha. Vamos lá. Mentores espirituais, obreiros de luz desta casa espírita, te agradecemos por mais esta mensagem, por essa pequena explanação que expõe a todos as oportunidades que Deus Todo-Poderoso nos concede. Que possamos ser fortes, humildes, fraternos, que possamos acolher, possamos amar, que possamos sempre querer o bem, que não nos deixamos abater pelas dificuldades, pela dor, que possamos cada vez mais ser fortes e com isso aprendermos a sermos melhor. Ajudar todos quando a gente puder, sempre fazendo bem, com muito amor no coração. Que seja sempre feita a vontade do bondoso Deus, hoje e todo sempre. E que assim seja.